Cansei dessa preta feia. Essas palavras saíram da boca do homem que jurou me amar até o fim da vida. Essas 5 palavras despedaçaram 8 anos de casamento numa fração de segundo. Meu nome é Janaína Oliveira. Tenho 37 anos e nunca imaginei que estaria aqui, expondo as entranhas da minha dor para vocês. Mas há feridas que precisam sangrar em público para cicatrizar de verdade. O relógio marcava 23h17 quando meu mundo desabou. Lembro com precisão porque olhei para o despertador digital ao lado da cama, enquanto tentava entender se aquela voz no corredor era mesmo de Cleiton, meu marido. Estava no nosso quarto corrigindo as provas dos meus alunos da Faculdade Federal da Bahia, onde leciono há quase uma década. A pilha de trabalhos sobre questões de identidade e representatividade na literatura brasileira contemporânea parecia irônica agora, considerando o que acabara de ouvir. A voz dele vinha do escritório, baixa, cúmplice, como quem compartilha um segredo proibido. Cleiton acreditava que eu estava concentrada demais nas provas para perceber sua conversa telefônica. Engano dele. Nosso apartamento na Pituba, bairro nobre de Salvador, tem paredes finas demais para esconder verdades amargas. Cansei dessa preta feia. Vou largar ela e ficar com você, minha branquinha. Cada sílaba dessas palavras se cravou na minha pele como agulhas incandescentes. Congelei com a caneta vermelha suspensa sobre o papel. O mundo ao redor silenciou e só conseguia ouvir meu coração batendo nas têmporas. Aquele homem que conheci numa exposição de arte afro-brasileira, que me pediu em casamento num jantar, à luz de velas no restaurante Sabor Baiano, que segurou minha mão durante o velório do meu pai Dorival há 2 anos, estava reduzindo tudo o que sou à minha cor. Continuei paralisada enquanto ele seguia falando sobre como planejava nosso divórcio. Falava como se estivesse discutindo a troca de um móvel antigo por um modelo mais novo e reluzente. A naturalidade em sua voz era o que mais me destruía. Não havia culpa, hesitação ou remorso. Apenas a certeza fria de quem finalmente se livra de um fardo indesejado. 8 anos. 8 anos acordando ao lado dele, preparando seu café favorito com canela, ajudando-o a revisar apresentações importantes para a Horizonte Empreendimentos, onde construiu sua carreira com meu apoio constante. 8 anos ouvindo sua mãe Neide fazer sugestões inocentes sobre como eu deveria alisar meu cabelo para parecer mais profissional, ou usar bases mais claras para ficar com aparência melhor. E durante todo esse tempo, sorri educadamente, engoli em seco e disse a mim mesma que era apenas ignorância geracional, que com paciência e amor as coisas mudariam. Que tola eu fui! Naquela noite não confrontei Cleiton. Algo dentro de mim, talvez o último resquício de dignidade, impediu-me de irromper pela porta gritando ou chorando. Em vez disso, guardei as provas na pasta. Coloquei a caneta no estojo com uma calma assustadora e deitei-me fingindo dormir quando ele voltou para o quarto. Senti seu peso afundando o colchão do outro lado, seu cheiro de perfume caro misturado com culpa, e permaneci imóvel, respirando lentamente, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Algo fundamental havia se quebrado dentro de mim. Não consegui dormir. Passei a madrugada repassando nossa história, buscando sinais que tivesse ignorado. Pensava em cada comentário aparentemente inofensivo, cada olhar desconfortável quando saíamos com seus colegas de trabalho predominantemente brancos, cada vez que ele sutilmente mudou de assunto quando falei sobre racismo. O sol já começava a colorir o horizonte de Salvador quando tomei minha decisão. Não seria reduzida a uma preta feia descartável. Não me afogaria em lágrimas enquanto ele seguia sua vida com sua branquinha. Algo precisava ser feito. Algo que não apenas curasse minha dor, mas que também expusesse essa realidade que tantas mulheres como eu vivem silenciosamente. Levantei-me antes dele, como sempre, e preparei seu café como se nada tivesse acontecido. Observei-o tomar o café da manhã, conversando trivialidades sobre o tempo, sobre a reunião importante que ele teria naquela tarde. Estudei seu rosto, procurando qualquer traço do homem que acreditei amar. Ele sorriu para mim, beijou minha testa antes de sair e disse: "Te amo",
como quem comenta sobre o clima. Assim que a porta fechou, peguei meu celular e liguei para Tainá, minha melhor amiga desde os tempos da faculdade. Psicóloga respeitada e meu porto seguro nas tempestades da vida. Preciso te ver agora. Minha voz não traía a tempestade que rugia dentro de mim. Tainá, que me conhece melhor que qualquer pessoa, percebeu imediatamente que algo grave tinha acontecido. Venha para minha casa no Rio Vermelho. Estou te esperando. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de Salvador, com o sol da Bahia refletindo nas lágrimas que finalmente permitia rolar, comecei a formular um plano. Não seria uma vingança mesquinha ou violenta? Seria algo maior, mais significativo. Algo que transformasse aquela dor dilacerante em propósito. Cheguei à casa de Tainá com o rosto marcado pelo choro, mas com uma determinação crescente no olhar. Sentamos na varanda com vista para o mar, bebendo chá de camomila, enquanto eu relatava palavra por palavra o que havia ouvido. Tainá me ouvia atentamente, seus olhos refletindo minha dor e indignação. Sabe o que mais me machuca, Tainá? Não é apenas a traição. É como ele me reduziu à minha cor. Como se tudo que construímos, tudo que sou como mulher, professora, esposa, amiga, não significasse nada diante do fato de eu ser negra. Tainá segurou minhas mãos entre as suas e disse algo que mudaria o rumo da minha história. Então use isso, Jana. Use sua dor para mostrar ao mundo essa realidade que tantas de nós vivemos. Você tem voz, tem conhecimento, tem plataforma como professora universitária. Transforme essa dor em algo poderoso. Naquele momento, sentada na varanda da casa de Tainá, com o barulho do mar de Salvador ao fundo, a semente da minha verdadeira vingança começou a germinar. Não seria algo feito no calor da raiva, mas construído com a paciência e sabedoria de quem conhece o valor das palavras e o poder das histórias bem contadas. Passei uma semana na casa de Tainá, afastada das aulas com licença médica. Meu celular vibrava constantemente com mensagens de Clayton. Preocupado com meu desaparecimento repentino, respondia vagamente, dizendo que precisava de um tempo para pensar, para respirar. Ele, provavelmente aliviado por ter espaço para encontrar sua branquinha, não insistiu muito. Durante essa semana, com a ajuda de Tainá e de minha colega Sueli, também professora e ativista do movimento negro, comecei a delinear como transformaria minha experiência pessoal em algo que pudesse alcançar e ajudar outras mulheres. Não sabia ainda que aquele seria o começo de uma jornada que mudaria não apenas minha vida, mas reverberaria muito além do que eu poderia imaginar. Enquanto o plano tomava forma em minha mente, uma certeza crescia. A verdadeira vingança não viria da destruição de Clayton, mas da minha reconstrução e do impacto que minha história poderia ter na vida de outras mulheres que, como eu, foram reduzidas a estereótipos por aqueles que juraram amá-las. Voltar para o apartamento depois daquela semana na casa de Tainá foi como adentrar um espaço que não me pertencia mais. Cada objeto, cada móvel que escolhemos juntos, cada fotografia sorridente na parede, contava agora uma história de falsidade. Clayton me recebeu com um buquê de girassóis, minhas flores favoritas, e um sorriso que não alcançava seus olhos. Estava preocupado com você, Jana. Pensei que tinha à base acontecido algo grave. Aceitei as flores com um sorriso mecânico, enquanto um turbilhão de emoções se agitava dentro de mim. Como ele conseguia me olhar nos olhos depois daquelas palavras? Como podia fingir preocupação quando planejava me descartar como um objeto sem valor? A hipocrisia daquele gesto quase me fez revelar tudo ali mesmo, mas algo me conteve. Precisava ser estratégica, paciente. Vingança precipitada é apenas raiva desperdiçada. Precisava de um tempo para pensar, organizar ideias para um novo projeto na faculdade. Menti, surpreendendo a mim mesma com a naturalidade da minha voz. Naquela noite, deitada ao lado do homem que já não reconhecia, elaborei mentalmente os próximos passos. Clayton dormia tranquilo, sua respiração ritmada contrastando com minha insônia inquieta. Observei seu perfil na penumbra, tentando identificar quando aquele rosto familiar se tornara o de um estranho. Na manhã seguinte, retomei minha rotina na Faculdade Federal da Bahia. Entre aulas e reuniões departamentais,
comecei discretamente a pesquisar sobre documentários independentes, técnicas de entrevista e plataformas de divulgação. Meus alunos notaram uma mudança em mim, uma intensidade nova em minhas aulas sobre literatura afro-brasileira, uma urgência quando discutíamos representatividade e identidade. Marlene, uma das minhas alunas mais perceptivas, aproximou-se após a aula sobre Carolina Maria de Jesus. Professora, tem algo diferente na senhora. Sua maneira de falar sobre dor e resistência hoje parecia tão pessoal. Aquela observação simples quase quebrou minha compostura cuidadosamente mantida. Senti as lágrimas ameaçando surgir, mas respirei fundo. A melhor forma de ensinar sobre dor é reconhecendo-a quando a encontramos, Marlene. Respondi, surpreendendo-me com a verdade em minhas próprias palavras. Foi naquele momento que percebi. Meu projeto não seria apenas uma vingança contra Clayton. Seria um testemunho, um documento vivo sobre como o racismo se infiltra nas relações mais íntimas, corroendo-as por dentro como um câncer silencioso. 2 semanas após meu retorno, decidi instalar câmeras discretas em nosso apartamento. Não para flagrar traição, isso já era um fato consumado para mim, mas para capturar evidências dos pequenos e grandes racismos que passavam despercebidos no cotidiano. Meu irmão Jonas, advogado especializado em direitos civis, garantiu que tudo estivesse dentro dos parâmetros legais. Tem certeza disso, Jana? Confrontar essa realidade vai ser doloroso. Ele alertou. Preocupação genuína em seus olhos. Mais doloroso que já é viver nela sem poder nomeá-la, Jonas. Retruquei. As primeiras gravações foram perturbadoras em sua banalidade. Clayton, falando ao telefone com sua mãe Neide, referindo-se a uma colega negra da faculdade como aquela moreninha, em tom condescendente. Comentários sobre como eu estava bonita apesar do cabelo crespo. Sugestões para que eu usasse maquiagem mais clara para disfarçar o tom da pele em eventos corporativos. Pequenas violências cotidianas que eu havia normalizado, engolido, justificado. Num domingo, convidei sua família para um almoço em nosso apartamento. Preparei moqueca de camarão, o prato favorito de todos. Durante a refeição, direcionei sutilmente a conversa para temas raciais, observando como Neide se contorcia desconfortável na cadeira. Vocês viram aquela reportagem sobre cotas nas universidades? O que acham? Perguntei inocentemente, servindo mais farofa. Ah, Jana, você sempre com esses assuntos pesados durante o almoço. Clayton respondeu, aquele sorriso condescendente que agora reconheço como parte de seu arsenal de microagressões. Sinceramente, acho que deveriam dar oportunidade por mérito, não pela cor da pele, Neide opinou, bebericando seu vinho branco. Olha você, Jana, nunca precisou de cotas para chegar onde está. Contive a resposta que fermentava em minha garganta. Em vez disso, sorri e assenti, como a nora perfeita, enquanto a câmera discretamente posicionada na estante registrava cada expressão facial, cada olhar trocado, cada palavra carregada de preconceito velado. Aquela tarde confirmou o que eu já sabia. Não era apenas Clayton. Era toda uma estrutura familiar, construída sobre um alicerce de privilégio branco, não reconhecido e racismo internalizado. Mais tarde, revisando as gravações, identifiquei 10 momentos distintos de comentários racistas durante um único almoço de 2 horas. À noite, quando Clayton questionou por que eu estava distante, representei o papel de esposa preocupada com questões profissionais. Era estranho como a mentira, algo que sempre desprezei, tornara-se minha aliada neste processo. Apenas cansada, querido. O final do semestre é sempre exaustivo. Ele assentiu, sem real interesse, voltando sua atenção para o celular. Percebi então que provavelmente estava conversando com ela, a branquinha sem nome, que havia se tornado sua promessa de fuga da vida comigo. Decidi que precisava conhecê-la, não por ciúmes ou obsessão, mas porque ela era uma peça importante neste quebra-cabeça de racismo e traição que eu tentava montar. Contratei Paulo, um detetive particular recomendado por Jonas, para descobrir sua identidade. A informação chegou 3 dias depois. Amanda Duarte, 28 anos, secretária executiva recém-contratada na Horizonte Empreendimentos. Loira,
Olhos azuis, corpo esculpido em academias caras. O clichê era tão óbvio que seria cômico se não fosse trágico. Paulo me entregou um dossiê com fotografias dos dois em restaurantes, entrando em motéis, trocando carícias em estacionamentos. Cada imagem era uma punhalada, mas estranhamente, não pela traição em si, era pela confirmação visual de algo mais profundo. A rejeição não apenas de mim como esposa, mas de tudo o que eu representava como mulher negra. Em uma das fotos, flagrado saindo de um restaurante no Shopping Barra, Clayton exibia a Amanda como um troféu, sua mão possessivamente em sua cintura, um sorriso orgulhoso que raramente dirigia a mim em público. Aquela imagem cristalizou algo que eu já intuía. Para Clayton, eu nunca fui motivo de orgulho. Fui uma fase, uma experiência, talvez até uma forma de se sentir progressista e aberto. Naquela noite, enquanto ele dormia, vasculhei seu celular, algo que jamais teria feito antes. Mas os escrúpulos pareciam insignificantes diante da magnitude da traição que enfrentava. As mensagens entre ele e Amanda confirmaram minhas piores suspeitas. Não apenas falavam sobre mim com desdém, referindo-se à minha cor de forma depreciativa, mas planejavam um futuro juntos logo após nosso aniversário de casamento, apenas 2 meses adiante. Depois da festa de aniversário de casamento, termino tudo. Ela não vai suspeitar de nada se mantivermos a comemoração, escreveu ele. Mal posso esperar para não precisar mais me esconder, amor. Você merece alguém do seu nível, respondeu Amanda. Do meu nível. Aquelas 3 palavras reverberaram em minha mente como um mantra macabro. Que nível seria esse? Branco? Socialmente aceito sem ressalvas? Não marcado pela melanina que tanto incomodava a família Fernandes? Devolvi o celular exatamente como estava e fui para o quarto de hóspedes, incapaz de continuar dividindo a cama com aquele estranho. Passei a madrugada organizando mentalmente todo o material que havia coletado. Percebi que precisava de mais. Não apenas evidências da traição e do racismo explícito, mas também dos padrões sistemáticos de discriminação que permeavam nossa vida conjugal e o ambiente profissional de Clayton. Na manhã seguinte, liguei para Sueli, minha colega na faculdade e especialista em estudos raciais. Encontramo-nos na cafeteria Café do Canto, longe dos olhares curiosos do campus. Preciso da sua ajuda para estruturar um documentário, expliquei, após compartilhar o essencial da minha situação. Sueli ouviu atentamente, seus olhos refletindo uma mistura de compaixão e fúria controlada que apenas outra mulher negra poderia compreender plenamente. Não é apenas sobre expor seu marido, Jana. É sobre dar voz a um fenômeno que muitas de nós vivenciamos silenciosamente. Ela observou, inclinando-se sobre a mesa. Precisamos ampliar o escopo, entrevistar outras mulheres, criar algo que transcenda sua história pessoal, embora ela seja o fio condutor. A ideia me atingiu como uma revelação. Minha dor poderia ser a porta de entrada para uma discussão maior. Não seria apenas sobre um marido infiel e racista. Seria sobre como o racismo se manifesta nas relações íntimas, como ele se esconde por trás de sorrisos, beijos e juras de amor. Nos dias seguintes, comecei a frequentar o terreiro de candomblé Axé Opô Afonjá, não apenas em busca de conforto espiritual, mas também para conectar-me com mulheres que pudessem compartilhar experiências semelhantes. Foi lá que conheci Mãe Berenice, e a Lorixá respeitada e conselheira sábia. O que você pretende fazer com toda essa dor, minha filha? Ela perguntou, seus olhos antigos penetrando além da minha máscara de compostura. Transformá-la em algo maior que eu mesma, respondi, sentindo a verdade dessas palavras reverberar em meu ser. Mãe Berenice assentiu, reconhecendo algo em mim que eu mesma ainda estava descobrindo. Uma força ancestral que transcendia a mágoa individual. Oxum não te deu apenas beleza, filha. Deu-te também a capacidade de ver além das águas turvas. Use esse dom, com a bênção da Yalorixá e o apoio crescente de uma rede de mulheres que se formava ao meu redor, meu projeto ganhava contornos mais definidos. Não seria apenas uma denúncia, mas uma afirmação de existência, resistência e beleza. Enquanto isso, mantinha a farsa do casamento com uma habilidade que me surpreendia. Clayton, tão absorto em sua própria narrativa de homem dividido entre 2 mulheres,
não percebia a transformação que ocorria comigo. Ele não via como eu observava seus gestos, catalogava suas palavras, registrava cada pequena violência racial naturalizada em nosso cotidiano. Numa sexta-feira, ele anunciou que passaria o fim de semana em um retiro corporativo em Praia do Forte. Sabendo perfeitamente que estaria com Amanda, concordei com um beijo na bochecha e desejos de boa viagem. Assim que ele partiu, iniciei a fase mais audaciosa do meu plano. Com a ajuda de Paulo, acessei o computador corporativo de Clayton que ficara em casa. As evidências que encontramos foram ainda mais devastadoras que as conversas pessoais. E-mails trocados com colegas, piadas racistas sobre funcionários negros, decisões de contratação claramente influenciadas por preconceito racial. Em uma troca particularmente perturbadora com o diretor financeiro, Clayton argumentava contra a promoção de uma funcionária negra altamente qualificada, citando sua falta de refinamento para representar a empresa em eventos de alto nível. Aquilo transcendia nossa esfera pessoal. Era um padrão sistemático que afetava vidas e carreiras. O documentário que eu planejava ganhava agora uma dimensão corporativa, expondo como o racismo institucional se alimentava de decisões individuais, como as de meu marido. Com o material coletado, iniciei as gravações do documentário. Sueli me apresentou a Antônio, um talentoso cinegrafista e editor, que se comprometeu com o projeto após ouvir minha história. Gravávamos no apartamento de Tainá, transformando sua sala em um estúdio improvisado. Falar para a câmera pela primeira vez foi libertador. Deixei as lágrimas fluírem enquanto relatava, com voz trêmula mas firme, o momento em que ouvi Clayton me chamar de preta feia. Descrevi os 8 anos de pequenas concessões, de sorrisos forçados diante de comentários inocentes sobre meu cabelo, minha pele, minha presença em espaços predominantemente brancos. O racismo no casamento interracial não chega anunciado, falei para a câmera. Ele se infiltra nos detalhes, nas entrelinhas, nos silêncios, nos elogios que vêm acompanhados de apesar de, nos olhares de surpresa quando você demonstra conhecimento ou refinamento, na forma como você é apresentada aos amigos e colegas, sempre com alguma credencial que justifique sua presença ali, como se ser quem você é não fosse suficiente. A cada sessão de gravação, sentia um peso sendo removido dos meus ombros. Era como se, ao nomear cada violência, ao expor cada cicatriz, eu me libertasse não apenas do casamento falido, mas de anos de silêncio autoimposto. Entre as gravações e minha vida de fachada com Clayton, meu corpo começou a protestar. Perdi peso, enfrentei insônias, meu cabelo começou a cair. Tainá, sempre atenta, sugeriu que eu procurasse ajuda profissional. Seu corpo está absorvendo o impacto dessa dupla vida, Jana. Precisamos cuidar de você enquanto você cuida desse projeto. Relutantemente, comecei a frequentar sessões de terapia com o Dr. Ricardo, especialista em trauma racial. Também intensifiquei minhas visitas ao terreiro, onde os rituais e a sabedoria ancestral ofereciam um tipo diferente de cura. Foi durante esse período que percebi. A verdadeira descoberta não era a traição de Clayton ou seu racismo explícito. Era a redescoberta de mim mesma, da mulher forte, resiliente e criativa que havia sido gradualmente diminuída durante aquele casamento. Como uma planta mantida em um vaso pequeno demais, eu estava finalmente sendo transplantada para um espaço onde poderia crescer em toda a minha potência. Enquanto o documentário tomava forma, minha determinação crescia. Não se tratava mais apenas de vingança. Era sobre justiça, verdade e, acima de tudo, transformação. A minha e a de outras mulheres que pudessem se ver refletidas na minha história. Cada depoimento que colhíamos de outras mulheres negras em relacionamentos interraciais abusivos, cada estatística sobre casamentos interraciais e divórcios que levantávamos, cada análise sociológica que incorporávamos ao projeto, confirmava o que eu já intuía. Minha história pessoal era apenas a ponta de um iceberg de dor coletiva. E aquela consciência, ainda que dolorosa, me fortalecia para o confronto inevitável que estava por vir. A construção de um plano de vingança digno exigia mais que apenas raiva e ressentimento. Demandava estratégia,
paciência e propósito maior que minha dor pessoal. Durante aquelas semanas de descobertas e filmagens iniciais, algo foi se cristalizando em minha mente. Eu não queria apenas expor Clayton, queria transformar minha experiência em um movimento capaz de dar voz a tantas outras mulheres silenciadas. Numa tarde particularmente quente de Salvador, reuni-me com Tainá, Sueli e Antônio, na casa de minha amiga no Rio Vermelho. O ventilador de teto girava preguiçosamente, movimentando o ar abafado, enquanto espalhávamos documentos, anotações e cronogramas sobre a mesa de jantar. Precisamos de uma abordagem multifacetada, expliquei, passando a mão pelo cabelo crespo, que agora usava solto e volumoso, abandonando as tranças apertadas que Clayton sempre sugeria para ocasiões formais. Não quero apenas mostrar como fui traída, mas revelar os padrões sistemáticos de racismo que permeiam nosso casamento e o ambiente corporativo dele. Sueli, com sua experiência em estudos raciais, meneou a cabeça em concordância. Estamos falando de um documentário que entrelaça o íntimo e o estrutural. Precisamos conectar sua experiência pessoal com dados concretos sobre casamentos interraciais, expectativas sociais impostas a mulheres negras e como o mercado de trabalho perpétua essas dinâmicas. Antônio, o cinegrafista, folheava as transcrições das gravações já realizadas. Temos material potente aqui, Janaína. Sua narrativa é visceral, autêntica. Mas concordo que precisamos expandir o escopo. Foi Tainá quem trouxe a perspectiva que faltava. E se abordássemos isto como um estudo de caso, começando com sua história, mas ampliando para incluir outras mulheres negras que viveram situações semelhantes? Tenho algumas pacientes que talvez concordem em compartilhar suas experiências, mantendo o anonimato, claro. A ideia acendeu uma chama em meu peito. Sim, exatamente. Não quero que seja apenas sobre mim e Clayton. Quero que qualquer mulher negra que já ouviu "Você é bonita para uma negra" ou que foi preterida em favor de uma mulher branca se veja representada. Nos dias seguintes, elaboramos um plano detalhado. O documentário seria dividido em 3 partes. A primeira focada na minha experiência pessoal, a segunda explorando padrões semelhantes em outros relacionamentos e a terceira analisando as raízes sociais e históricas dessas dinâmicas no Brasil. Para a segunda parte, Tainá facilitou o contato com 5 mulheres dispostas a compartilhar suas histórias. Uma médica, uma advogada, uma empregada doméstica, uma estudante universitária e uma empresária. Diferentes classes sociais, diferentes tons de pele, diferentes idades, mas todas unidas pela experiência do racismo em suas relações afetivas. Marcamos as entrevistas no estúdio improvisado, garantindo que suas identidades seriam protegidas. A primeira a chegar foi doutora Fernanda, cirurgiã renomada de 45 anos. Sentou-se diante da câmera com postura ereta, mãos delicadamente pousadas sobre os joelhos. Fui casada por 12 anos com um colega médico branco. Ela começou, sua voz profissional inicialmente contrastando com o tema íntimo. Construímos uma clínica juntos. Tínhamos a mesma formação, mesma especialidade, mesmas habilidades. Ainda assim, era sempre ele quem os pacientes brancos queriam que realizasse suas cirurgias. No início, ele me defendia. Com o tempo, começou a achar natural. Em casa, fazia comentários sobre como eu precisava me esforçar mais, me vestir melhor, falar mais formalmente para compensar. Bem, ele nunca completava a frase, mas ambos sabíamos, para compensar minha negritude. Seu depoimento era como ouvir aspectos da minha própria história, mas com nuances diferentes. Quando chegou a parte em que o ex-marido a deixou por uma colega branca mais jovem, sua voz finalmente falhou. O pior não foi a traição, ela confessou, lágrimas brilhando nos olhos que se recusavam a derramá-las. Foi ouvir dele que estava cansado de ter que explicar nossa relação para a família, os amigos, os pacientes. Como se me amar fosse um fardo social que ele carregou por tempo demais. Cada entrevista subsequente revelava variações do mesmo tema. Mulheres negras cujo valor era constantemente questionado, cujo amor era visto como concessão temporária, cuja presença precisava ser justificada em espaços de privilégio branco.
Márcia, empregada doméstica de 52 anos, narrou entre soluços como seu companheiro de 20 anos a trocou pela patroa viúva. Ele me disse que era uma oportunidade de melhorar de vida, como se eu fosse apenas uma fase, um degrau, até conseguir uma mulher branca com dinheiro. Estas histórias fortaleciam minha resolução, confirmando que não estávamos lidando com casos isolados, mas com um padrão social profundamente enraizado. Para a terceira parte do documentário, convidamos a professora doutora Conceição Evaristo, referência em literatura afro-brasileira e estudos sobre a mulher negra, para uma entrevista especial. Seu olhar sábio e voz pausada trouxeram a perspectiva histórica que precisávamos. O corpo da mulher negra brasileira carrega o peso de séculos de objetificação e desvalorização, ela explicou. Desde a escravidão, quando éramos propriedade sexual dos senhores enquanto as esposas brancas ocupavam o papel de mulheres para casar, até a atual cultura que hipersexualiza nossos corpos, mas raramente nos coloca no papel de parceiras legítimas, esposas respeitadas, mães de família. Sua análise me fez compreender que minha dor pessoal estava inserida num contexto muito maior, e isso, paradoxalmente, trouxe algum conforto. Não era sobre mim ser insuficiente, era sobre estruturas sociais projetadas para me fazer sentir assim. Enquanto o documentário tomava forma, percebi que precisava fortalecer a parte que abordava o ambiente corporativo. As evidências que tínhamos do computador de Clayton eram contundentes, mas insuficientes para demonstrar o padrão institucionalizado. Foi aí que tomei uma decisão ousada. Precisava infiltrar alguém na Horizonte Empreendimentos. Meu irmão Jonas sugeriu sua assistente Patrícia, mulher negra brilhante com experiência em direito corporativo, para se candidatar a uma vaga temporária na empresa. É arriscado, alertou Jonas. Se descobrirem a conexão, podem processar por invasão de privacidade. Não estamos invadindo nada, argumentei. Patrícia apenas observará e documentará práticas discriminatórias que já acontecem abertamente. É um trabalho legítimo de investigação jornalística. Patrícia aceitou o desafio com entusiasmo, vendo ali não apenas uma contribuição para meu projeto, mas uma oportunidade de expor práticas discriminatórias corporativas que afetavam tantos profissionais negros. 2 semanas depois de começar como assistente administrativa temporária, Patrícia já havia coletado material valioso, conversas de corredor sobre candidatos, que não se encaixavam no perfil da empresa, todos negros. Comentários sobre o cabelo exótico da única gerente negra. Distribuição desproporcional de tarefas menos prestigiosas para funcionários não brancos. O mais valioso, porém, foi quando ela conseguiu, durante um happy hour corporativo, gravar uma conversa casual entre Clayton e outros executivos sobre políticas de contratação. Entendo essa coisa toda de diversidade, dizia ele, o álcool afrouxando sua língua sempre tão cuidadosa em ambientes profissionais. Mas temos que pensar na imagem da empresa. Certas posições exigem você sabe, um perfil específico. Totalmente, concordava outro executivo, principalmente para funções que lidam com clientes importantes. É questão de adequação cultural, não discriminação. Patrícia transmitiu o áudio para nós naquela mesma noite. Ouvir a voz de Clayton tão explicitamente racista, mesmo usando eufemismos corporativos, confirmou que eu não estava exagerando nem imaginando coisas, como ele frequentemente insinuava quando eu questionava certas atitudes dele. Com a fartura de material que havíamos coletado, surgiu um novo dilema. Como estruturar tudo isso de forma coerente e impactante? Foi quando Antônio sugeriu algo inesperado. E se transformássemos isto em uma série documental em vez de um único filme? 3 episódios. O pessoal, o profissional e o estrutural. Poderíamos distribuir online, alcançando um público muito maior. A ideia me pegou de surpresa, mas fazia sentido. Um formato seriado permitiria aprofundar cada aspecto sem sobrecarregar o espectador. Além disso, aumentaria as chances de viralização e impacto nas redes sociais. Isso mudaria completamente nossa estratégia de lançamento, observou Sueli, entusiasmada. Poderíamos fazer um lançamento progressivo, construindo expectativa entre os episódios. Imagine o impacto quando as pessoas conectarem os pontos entre o racismo íntimo e o corporativo.
A empolgação era contagiante, mas eu precisava ser cautelosa. Quanto maior a exposição, maiores as repercussões legais e pessoais. Precisamos garantir que tudo seja legalmente irrefutável, insisti. Jonas, poderia revisar todo o material para assegurar que não estamos violando nenhuma lei? Meu irmão concordou, embora com reservas. Posso revisar, mas você precisa entender que, independentemente de quão cuidadosos sejamos, isto vai ter consequências. Clayton e a Horizonte Empreendimentos têm recursos para contratar os melhores advogados. Estou preparada para enfrentar o que for necessário. Respondi com uma convicção que surpreendeu até a mim mesma. Naquelas semanas de planejamento e produção, enquanto minha vida dupla continuava, professora dedicada de dia, documentarista obcecada à noite, esposa de fachada nos finais de semana, percebi que algo fundamental estava mudando em mim. Já não era apenas sobre expor Clayton ou vingar-me de sua traição. Havia um propósito maior emergindo daquele processo doloroso. Criar um espaço de visibilidade e validação para mulheres que, como eu, tiveram suas experiências de racismo minimizadas, negadas ou normalizadas por aqueles que alegavam amá-las. Em uma visita ao terreiro de candomblé Axé Opô Afonjá, compartilhei minhas reflexões com mãe Berenice. A Ialorixá ouviu atentamente, seus olhos antigos avaliando não apenas minhas palavras, mas a energia que emanava de mim. Oxum está transformando suas águas turbulentas em corrente poderosa, ela observou, segurando minhas mãos entre as suas. Mas lembre-se, vingança que vem da raiva destrói também quem a executa. Vingança que vem da justiça e do amor. Essa sim tem o poder de curar. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Não queria que meu documentário nascesse apenas da mágoa, mas que fosse uma expressão de amor, por mim mesma e por todas as mulheres negras que já duvidaram de seu valor diante do olhar desvalorizador de uma sociedade racista. No dia seguinte, reuni novamente nossa pequena equipe e propus uma mudança significativa. Além de expor o problema, precisávamos apontar caminhos de cura e transformação. Quero adicionar uma quarta parte à série, expliquei, depois de mostrar o racismo nas relações íntimas, no ambiente profissional e na estrutura social. Quero apresentar iniciativas de resistência, cura e celebração da negritude feminina, grupos de apoio, terapeutas especializados em trauma racial, artistas que transformam dor em beleza. A proposta foi recebida com entusiasmo pela equipe. Tainá imediatamente sugeriu contatos de psicólogos negros especializados em relacionamentos interraciais. Sueli mencionou coletivos de mulheres negras que desenvolviam trabalhos de valorização da autoestima e conscientização. Antônio propôs uma estética visual diferente para esta parte. Cores mais vibrantes, trilha sonora afirmativa, uma sensação de renascimento após a exposição de tantas dores. Nas semanas seguintes, dedicamo-nos a produzir este novo segmento. Entrevistamos mãe Berenice sobre a importância das religiões de matriz africana na reconexão com nossa ancestralidade. Filmamos rodas de conversa de mulheres negras compartilhando estratégias de autocuidado e resistência. Documentamos o trabalho de artistas visuais, músicas e escritoras negras que transformavam experiências de discriminação em arte poderosa. Este novo direcionamento trouxe uma energia renovada ao projeto. De repente, não estávamos apenas denunciando, estávamos construindo, fortalecendo, nutrido. Nossa vingança não seria apenas expor a podridão de um sistema, mas mostrar como, apesar de tudo, florescemos. Em meio a este processo, continuava minha vida de aparências com Clayton. A data de nosso aniversário de casamento se aproximava. Aquela que, segundo as mensagens que vi, seria a última antes que ele pedisse o divórcio. Decidi usar a ocasião como marco para o lançamento do documentário. Tem certeza disso? Perguntou Tainá, preocupada com o simbolismo carregado da data. Absoluta, respondi. Que data poderia ser mais apropriada para reclamar minha narrativa do que aquela que ele planejava usar para encerrá-la? Decidimos que o lançamento seria em 2 etapas. Primeiro, uma exibição privada para jornalistas selecionados, ativistas e acadêmicos, um dia antes de nosso aniversário. Depois, no dia exato,
o lançamento público online, coincidindo com a festa que Clayton insistia em realizar, para manter as aparências, como descobri em suas mensagens com Amanda. O plano estava traçado, o material editado, a estratégia de divulgação definida. Mas ainda faltava um elemento crucial. Eu precisava decidir como lidaria com Clayton quando tudo viesse à tona. Confrontá-lo previamente? Deixar que descobrisse junto com o resto do mundo? Preparar-me para uma batalha legal? Após muita reflexão e aconselhamento com Jonas, optei por uma abordagem que honrasse minha integridade sem alimentar mais conflito do que o necessário. Escreveria uma carta detalhada a Clayton, entregando-a pessoalmente algumas horas antes do lançamento público. Não quero pegá-lo totalmente desprevenido, expliquei à minha equipe. Não por consideração a ele, mas porque não quero dar margem para que me acuse de agir com a mesma falsidade que ele demonstrou. Nos dias finais antes do lançamento, enfrentei uma montanha-russa emocional. Momentos de determinação inabalável alternavam-se com instantes de dúvida angustiante. E se estivesse cometendo um erro? E se o documentário não tivesse o impacto esperado? E se acabasse parecendo apenas uma esposa amargurada em busca de vingança mesquinha? Foi Sueli quem me centrou novamente, em uma tarde em que me encontrou chorando no banheiro, após uma sessão particularmente intensa de edição. Jana, o que estamos fazendo aqui é maior que você e Clayton, ela disse, segurando meus ombros com firmeza. É sobre nomear verdades que nossa sociedade se recusa a enxergar. É sobre criar linguagem para experiências que muitas mulheres vivem no silêncio da vergonha e da autodúvida. É trabalho ancestral, minha irmã. Você está apenas sendo o canal. Suas palavras me lembraram do propósito maior que havia emergido daquele processo. Sim, tudo começara com uma vingança pessoal, mas evoluíra para uma missão de verdade e cura coletiva. O plano já não era apenas meu, pertencia a todas as mulheres cujas histórias se entrelaçavam com a minha. Na véspera do lançamento, reuni-me uma última vez com minha equipe para uma revisão final. O documentário estava poderoso, honesto, tecnicamente impecável. Havíamos conseguido o impossível em tempo recorde, enquanto brindávamos com água de coco, abstendo-nos de álcool para mantermos a clareza mental naquele momento decisivo. Olhei para cada um daqueles rostos que se tornaram minha verdadeira família durante aquele processo doloroso e transformador. Obrigada por acreditarem neste projeto, por acreditarem em mim quando nem eu mesma conseguia. Falei, a voz embargada de emoção genuína. Tainá ergueu seu copo em um novo brinde. A verdade que liberta. A verdade que liberta, respondemos em uníssono. Naquela noite, voltei para o apartamento que ainda dividia com Clayton, sabendo que era provavelmente a última vez que dormiria ali. Amanhã tudo mudaria. O plano estava em movimento e não havia mais como voltar atrás. E estranhamente, pela primeira vez em meses, dormi profundamente, sem pesadelos ou insônias, como se meu corpo já soubesse que a libertação estava próxima. Acordei antes do amanhecer no dia do lançamento, com uma sensação estranha de calma, aquela quietude que antecede grandes tempestades. Observei Clayton dormindo ao meu lado pela última vez, seu rosto sereno e inconsciente, do furacão que estava prestes a atingir sua vida cuidadosamente construída. Por um breve momento, lembrei-me do homem por quem me apaixonei 8 anos atrás. Seu sorriso sincero quando nos conhecemos naquela exposição de arte, o brilho nos olhos quando falava de seus sonhos. Quando foi que aquele homem se transformou neste estranho ao meu lado? Ou será que ele sempre esteve lá, oculto por trás de uma máscara que só agora eu conseguia enxergar claramente? Levantei-me silenciosamente e fui para a mesinha. Preparei café como em qualquer manhã normal, um último ato na peça que havia representado por meses. Enquanto a água fervia, abri meu celular e verifiquei as mensagens do grupo que havíamos criado para coordenar o lançamento. Tudo estava em ordem. Os jornalistas confirmaram presença para a pré-estreia às 14h. A plataforma online estava pronta para liberar os 3 episódios às 20h, exatamente quando nossa festa de aniversário de casamento deveria começar. Quando Clayton entrou na cozinha, esfregando os olhos e bocejando, consegui manter a compostura com uma facilidade que me surpreendeu. Bom dia?
disse, servindo-lhe uma xícara de café. Animado para a festa de hoje à noite? Claro, ele respondeu beijando minha testa. Um gesto que agora me causava repulsa. 8 anos merecem uma comemoração especial. Certamente, concordei, segurando a xícara com força para impedir que minhas mãos tremessem. Será uma noite inesquecível. Ele não captou a ironia em minha voz. Como poderia? Em sua narrativa, eu era apenas a esposa ingênua que seria abandonada algumas semanas depois, quando ele estivesse pronto para iniciar sua nova vida com Amanda. Estarei em reuniões o dia todo, ele informou, checando seu Rolex. Presente que dei em seu aniversário de 35 anos. Nos encontramos direto no restaurante Sabor Baiano às 8. Perfeito. Quando a porta fechou atrás dele, deixei escapar um suspiro longo e profundo. Era a última vez que o veria como meu marido, a última vez que sustentaria aquela farsa. Tomei um banho demorado, deixando a água quente lavar as últimas dúvidas e hesitações. Às 10 horas, Tainá chegou para me buscar. Levei apenas uma pequena mala com roupas essenciais e documentos importantes. O restante de meus pertences seria recolhido posteriormente, quando a poeira baixasse. Olhei uma última vez para o apartamento que chamei de lar por 5 anos. Não sentia tristeza, apenas uma estranha sensação de desprendimento, como quem abandona uma roupa que não serve mais. No caminho para o espaço cultural onde faríamos a pré-estreia, passei no escritório de Jonas para revisar a carta que escreveria a Clayton. Meu irmão, sempre meticuloso, havia sugerido algumas alterações para proteger-me legalmente. Mantenha-se nos fatos, Jana. Evite acusações que possam ser contestadas. Foque em sua experiência pessoal e nas evidências documentadas. E, principalmente, deixe claro que sua intenção com o documentário é educativa e social, não difamatória. Reescrevi a carta seguindo suas orientações, cada palavra cuidadosamente escolhida para expressar minha verdade sem abrir flancos jurídicos desnecessários. Quando terminei, senti-me estranhamente leve, como se o ato de colocar aquela história no papel fosse em si uma forma de libertação. Está pronta para isso, mana? Jonas perguntou, me abraçando forte depois de ler a versão final. Mais pronta do que jamais estive para qualquer coisa na vida, respondi com uma convicção que surpreendeu a nós dois. Ao meio-dia, cheguei ao Centro Cultural Casa da Bahia, onde realizaríamos a pré-estreia. Antônio já estava lá, verificando a projeção e o som. Sueli organizava o pequeno coquetel que serviríamos após a exibição. Havia uma energia vibrante no ar, aquela mistura de nervosismo e antecipação que precede momentos decisivos. Os primeiros jornalistas começarão a chegar em 1 hora, informou Sueli. Temos confirmação de representantes do jornal à tarde, Correio da Bahia e alguns portais influentes de cultura e direitos humanos. Também virão professores do Departamento de Estudos de Gênero e Raça da UFBA. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade. Já não era apenas minha história pessoal. Era um depoimento social que seria avaliado, discutido, potencialmente criticado. Uma coisa era expor Clayton. Outra, bem diferente, era submeter minha dor ao escrutínio público. Nervosa? Perguntou Tainá, notando meu silêncio. Estou tentando processar tudo, confessei. Passei tanto tempo planejando este momento que é estranho finalmente estar aqui. Lembre-se do que mãe Berenice disse. Você é apenas o canal. Esta história precisa ser contada, e você foi escolhida para contá-la. Suas palavras me centraram. Fui ao banheiro, ajustei meu vestido, um modelo afro-contemporâneo em tons de azul e dourado, cores de Oxum, e refiz meu batom vermelho. No espelho, encarei a mulher que havia emergido daqueles meses de dor e transformação. Meu cabelo, agora em um black power volumoso, emoldurava um rosto que exibia uma determinação que não reconhecia de antes. Nos meus olhos, uma mistura complexa de vulnerabilidade e força, que me fez pensar em todas as ancestrais que caminharam antes de mim, carregando dores semelhantes. Estou pronta, disse ao meu reflexo. Às 14 em ponto, nossa pequena sala de exibição estava completa. Cerca de 30 pessoas, jornalistas, acadêmicos, ativistas, acomodaram-se nas cadeiras organizadas em semicírculo diante da tela de projeção. O burburinho de conversas cessou quando Sueli deu um passo à frente para me apresentar.
Hoje temos a honra de assistir em primeira mão a uma obra que nasce da dor pessoal, mas transcende para uma análise social profunda. A professora Janaína Oliveira, docente respeitada da UFBA, transformou sua experiência de racismo em um relacionamento interracial, em um documentário poderoso que nos convida a refletir sobre as muitas camadas da discriminação racial no Brasil. Quando me levantei para falar, senti um nó na garganta. Respirei fundo, encontrei o olhar encorajador de Tainá na plateia e comecei. Há 8 meses ouvi meu marido me chamar de preta feia, enquanto falava ao telefone com sua amante branca. Aquele momento poderia ter me destruído e quase o fez. Mas em vez de me deixar consumir pela dor, decidi transformá-la em um instrumento de verdade. O que verão hoje não é apenas a história de um casamento fracassado. É um convite a enxergar como o racismo se infiltra nos espaços mais íntimos, se disfarça de amor, se normaliza em dinâmicas familiares e profissionais. Fiz uma pausa, observando os olhares atentos. Este documentário não busca vingança, busca cura, não apenas para mim, mas para tantas mulheres negras que já duvidaram de seu valor diante de um olhar desvalorizador. Obrigada por estarem aqui para testemunhar esta verdade. Com um aceno para Antônio, as luzes se apagaram e a projeção começou. Por 90 minutos, observei as reações da plateia, enquanto minha vida íntima, dor e processo de cura eram expostos na tela. Ouvi suspiros audíveis durante cenas particularmente impactantes, como a gravação de Clayton falando sobre perfis adequados para certas posições na empresa. Vi lágrimas nos olhos de várias mulheres durante os depoimentos das outras entrevistadas. Notei o desconforto de alguns homens brancos presentes, remexendo-se nas cadeiras, confrontados com comportamentos que possivelmente reconheciam em si mesmos. Quando as luzes se acenderam após o último segmento, aquele que mostrava iniciativas de cura e resistência, houve um momento de silêncio absoluto, como se todos precisassem de tempo para processar o impacto do que haviam assistido. Então, lentamente, os aplausos começaram, crescendo em intensidade até se transformarem em uma ovação de pé. A sessão de perguntas que se seguiu foi intensa e emocionalmente carregada. Jornalistas queriam saber detalhes sobre como documentei as evidências. Professores questionaram as implicações sociológicas. Ativistas perguntaram como o material seria disponibilizado para uso educativo. Uma repórter do Correio da Bahia me fez a pergunta que eu esperava e temia. Professora Janaína, seu marido e a empresa dele já estão cientes deste documentário? Como se prepara para as possíveis repercussões legais? Mantive a compostura ao responder. Meu ainda marido receberá uma carta minha hoje, horas antes do lançamento público. Quanto às repercussões legais, estou preparada. Tudo o que mostramos aqui está documentado e verificado. Mais importante, não há nada neste trabalho que vise difamar indivíduos. O objetivo é expor comportamentos e padrões sociais nocivos. Ao final do evento, quando os convidados se dispersavam comentando animadamente entre si, Mãe Berenice, que havia chegado discretamente durante a projeção, aproximou-se e segurou minhas mãos entre as suas. Seu trabalho está apenas começando, filha. Ela disse, seus olhos antigos penetrando os meus. Quando a tempestade vier, e virá, lembre-se de permanecer enraizada em sua verdade. Assenti, compreendendo a profundidade de seu aviso. As próximas horas seriam apenas o início de uma jornada muito mais longa. Às 16 depois que o espaço foi reorganizado e todos os convidados partiram, sentei-me sozinha para finalizar a carta a Clayton. Reli cada palavra. Assegurei-me de que expressava exatamente o que precisava dizer e a coloquei em um envelope. Quer que eu a entregue? Ofereceu-se Jonas, preocupado com meu bem-estar emocional. Não, respondi firmemente. Preciso fazer isso pessoalmente. Pedi a Antônio que me levasse até o escritório da Horizonte Empreendimentos. No caminho, repassei mentalmente o que diria se encontrasse Clayton pessoalmente. Parte de mim desejava esse confronto, outra parte preferia evitá-lo. Ao chegar no imponente prédio corporativo, pedi à recepcionista que entregasse o envelope diretamente a Clayton. É urgente e pessoal, expliquei. Ela assentiu, reconhecendo-me como esposa de um dos executivos. O Sr. Fernandes está em reunião.
mas entregarei assim que ele sair. Obrigada, por favor, certifique-se de que ele o receba antes das 19h. É importante. Saí do edifício sentindo-me estranhamente calma. O dado estava lançado. Não havia volta. Retornei ao apartamento de Tainá, onde tomei um banho e troquei de roupa para a festa de aniversário, que nunca aconteceria. Optei por um vestido vermelho vibrante, cor de Ansan, orixá das tempestades e transformações. Se enfrentaria uma tempestade, faria isso com a proteção da deusa dos ventos. Às 19h30 recebemos a ligação que esperávamos. Era Patrícia, que continuava infiltrada na Horizonte Empreendimentos. Ele leu a carta, informou, falando baixo, como se temesse ser ouvida. Saiu como um furacão da sala de reuniões, gritando ao telefone. Ouvi o nome de Amanda e algo sobre aquela desgraçada. Parece que está tentando suprimir o lançamento. Era esperado, respondeu Jonas, que estava ao meu lado. Mas juridicamente não há nada que ele possa fazer em tão pouco tempo. O material já está programado para ir ao ar em... Ele verificou o relógio. 28 minutos. Naquele momento, meu celular começou a tocar insistentemente. O nome de Clayton piscava na tela. Depois de 3 chamadas ignoradas, chegou uma mensagem. O que pensa que está fazendo? Você não tem ideia do estrago que isso pode causar? Atenda o telefone agora. Mostrei a mensagem a todos na sala. Tainá apertou minha mão em solidariedade. Sueli meneou a cabeça, sua expressão uma mistura de indignação e determinação. Antônio verificava compulsivamente o site, onde o documentário seria lançado, garantindo que tudo estivesse funcionando perfeitamente. Você quer responder? Perguntou Tainá. Pensei por um momento antes de digitar. Tudo o que precisava dizer está na carta e no documentário. Sugiro que assista quando for ao ar às 20h. Talvez aprenda algo. Bloqueei seu número imediatamente depois. Qualquer comunicação futura seria através de advogados. Às 19h55, nos reunimos em torno do computador, observando o contador regressivo no site. Havíamos criado uma página especial para o lançamento, com o título provocativo A Cor do Amor, Racismo nos Relacionamentos Interraciais. Já havia centenas de pessoas online esperando. Nossa campanha nas redes sociais durante a semana anterior, com teasers enigmáticos e hashtags estratégicas, havia criado um burburinho considerável. 60 segundos, anunciou Antônio, sua voz trêmula de excitação e nervosismo. Tainá pegou minha mão direita. Sueli segurou a esquerda. Jonas colocou as mãos em meus ombros. Formamos um círculo de força e proteção, enquanto o contador atingia 0. A página atualizou automaticamente. Os 3 episódios estavam disponíveis para visualização. Em segundos, os comentários começaram a surgir. Pessoas compartilhando o link, tags explodindo no Twitter, grupos de WhatsApp disseminando a notícia. Simultaneamente, os jornalistas que estiveram na pré-estreia começaram a publicar suas matérias previamente preparadas. Professora universitária expõe racismo em casamento interracial em documentário bombástico. Dizia a manchete do Correio da Bahia. A face oculta do preconceito quando o racismo dorme ao seu lado, publicava um influente portal de notícias. Em 30 minutos, o primeiro episódio já acumulava milhares de visualizações. O site chegou a travar brevemente, devido ao tráfego intenso. Nas redes sociais, mulheres negras começavam a compartilhar suas próprias histórias, usando a hashtag #BagdiAcodoamor que havíamos criado. Enquanto isso, meu e-mail e as redes sociais de nossa produtora improvisada explodiam com solicitações de entrevistas, convites para palestras, mensagens de apoio e, inevitavelmente, algumas ameaças e insultos racistas. Jonas recebeu uma notificação em seu celular. Era do advogado da Horizonte Empreendimentos, exigindo a remoção imediata do conteúdo sob alegação de difamação e uso indevido de material confidencial da empresa. Eles são rápidos, comentou, mostrando-me a mensagem. Mas estamos preparados. Já tenho a resposta pronta, citando todas as leis que nos protegem e a relevância social do material. Às 21h30, o caos estava instalado. Meu celular alternativo, aquele cujo número Clayton não conhecia, não parava de tocar com ligações de veículos de imprensa.
O episódio sobre racismo corporativo havia chegado aos trending topics nacionais no Twitter. Grupos ativistas começavam a organizar debates online sobre o tema. E então, o inesperado. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Professora Janaína, aqui é Amanda Duarte. Precisamos conversar. Meu coração acelerou. A branquinha, a mulher por quem Clayton planejava me trocar. Por que ela estaria me procurando? Mostrei a mensagem a Tainá, que franziu a testa, preocupada. Pode ser uma armadilha. Talvez Clayton esteja usando o telefone dela para te atrair. Considerei a possibilidade, mas algo me dizia que havia mais nessa história. Após alguns minutos de deliberação, respondi: por que deveríamos conversar? A resposta veio quase imediatamente. Porque há mais nessa história do que você imagina. E porque posso ajudar a fortalecer seu caso com provas que você não tem. Aquilo pegou-me completamente de surpresa. Amanda, oferecendo-se para me ajudar? A mulher que figurava em minha mente como antagonista agora se apresentava como possível aliada? Podemos nos encontrar amanhã, respondi após consultar Jonas, que assentiu cautelosamente. Local público. Você, eu e meu advogado. Combinado, ela respondeu. E Janaína, eu sinto muito, de verdade. Aquelas últimas palavras ficaram reverberando em minha mente enquanto a noite avançava. O que Amanda saberia que eu desconhecia? Que novas revelações poderiam surgir quando pensávamos já ter exposto tudo? Perto da meia-noite, exausta, mas eletrizada pela montanha-russa emocional do dia, retirei-me para o quarto de hóspedes no apartamento de Tainá. Deitei-me na cama, observando as notificações continuarem a piscar em meu celular. O mundo literalmente reagindo à minha verdade recém-exposta. A execução de nosso plano fora perfeita, mais bem-sucedida do que poderíamos ter imaginado. No entanto, enquanto o sono finalmente me vencia, percebi que estávamos apenas no começo. A verdadeira tempestade, como alertara a mãe Berenice, ainda estava por vir. Acordei com o som insistente de notificações em meu celular. 6 da manhã, e o mundo parecia girar em torno do documentário. Em apenas 10 horas desde o lançamento, os 3 episódios haviam sido assistidos por mais de 200.000 pessoas. As redes sociais fervilhavam com debates, depoimentos e, inevitavelmente, ataques. Esfreguei os olhos inchados pelo sono escasso e comecei a navegar pelas reações. A maioria era surpreendentemente positiva. Mulheres negras de todo o Brasil compartilhavam experiências semelhantes, criando uma corrente de solidariedade que me emocionou profundamente. Homens negros refletiam sobre suas próprias atitudes em relacionamentos interraciais. Alguns brancos conscientes reconheciam comportamentos problemáticos e prometiam autoexame. Outros, previsíveis em sua defensividade, atacavam o mensageiro em vez de confrontar a mensagem. Típico caso de mulher ressentida, usando ativismo para vingança pessoal, escreveu um comentarista em um portal conservador. Sorri amargamente. Era exatamente a reação que esperávamos e para a qual nos preparamos. Mas o que realmente capturou minha atenção foi uma notificação de um veículo respeitado. Executivos da Horizonte Empreendimentos convocam coletiva de imprensa emergencial para 10 horas. Mostrei a notícia para Jonas, que havia dormido no sofá da sala para me dar apoio contínuo. Estão em modo de controle de danos, ele observou servindo-se de café. Vamos ver o que inventarão para justificar o injustificável. Às 9h30, Tainá, Sueli, Jonas, Antônio e eu nos reunimos em frente à televisão para assistir à coletiva de imprensa. A tensão era palpável, ninguém sabia o que esperar. A Horizonte Empreendimentos era uma empresa poderosa, com conexões políticas e recursos para uma guerra jurídica prolongada. A coletiva começou pontualmente às 10 horas. Roberto Menezes, CEO da empresa, tomou o microfone com expressão grave. Ao seu lado, surpreendentemente, não estava Clayton. A Horizonte Empreendimentos vem a público manifestar seu choque e consternação com as graves denúncias apresentadas no documentário A Cor do Amor. Primeiramente, queremos deixar claro que discriminação racial em qualquer forma é absolutamente contrária aos valores desta empresa. Era o discurso corporativo padrão: negação, distanciamento, reafirmação de valores jamais praticados. Mas então veio a surpresa.
Conduziremos uma investigação interna imediata e rigorosa. Como primeiro passo, o Sr. Clayton Fernandes, diretor de operações mencionado no documentário, foi temporariamente afastado de suas funções até a conclusão das apurações. Trocamos olhares incrédulos. Esperávamos negação categórica, ameaças legais, tentativas de desacreditar meu testemunho. Em vez disso, a empresa parecia estar se distanciando de Clayton, jogando-o aos leões para salvar sua própria reputação. Durante a sessão de perguntas, um jornalista questionou: a empresa pretende tomar medidas legais contra a criadora do documentário? Roberto Menezes hesitou visivelmente antes de responder. Nosso foco atual é investigar a veracidade das alegações e tomar as medidas corretivas necessárias. Qualquer decisão sobre ações legais será tomada apenas após conclusão desse processo. Outro jornalista mais incisivo: o senhor Clayton Fernandes continua negando as acusações? Por que ele não está presente nesta coletiva? O senhor Fernandes solicitou licença para tratar de assuntos pessoais. Quanto à sua posição sobre as acusações, isso deverá ser esclarecido durante nossa investigação interna. Quando a coletiva terminou, permanecemos em silêncio, processando o que havíamos presenciado. Eles estão jogando pelo seguro, analisou Jonas finalmente. Sabem que há evidências sólidas e estão tentando conter o estrago à reputação da empresa, sacrificando Clayton se necessário. Isso é surpreendentemente positivo para nós? Perguntou Tainá incerta. Por enquanto, respondeu Jonas cautelosamente. Mas não nos enganemos. Esta é uma empresa bilionária protegendo seus interesses. Se perceberem que podem nos esmagar legalmente sem danos à sua imagem, não hesitarão. Naquele momento, lembrei-me de Amanda e do encontro marcado para aquele dia. Olhei para o relógio. Faltavam apenas 2 horas. Preciso me preparar para encontrar Amanda, anunciei levantando-me. Jonas, você vem comigo, certo? Sem dúvida. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Escolhi cuidadosamente minha roupa. Queria parecer profissional, confiante, inabalável. Optei por um conjunto de calça e blazer terracota, com uma blusa branca por baixo. Prendi meu cabelo em um coque alto, valorizando meus traços afrodescendentes sem qualquer concessão aos padrões eurocêntricos que Clayton tanto prezava. O local escolhido para o encontro foi o Café Literário Rui Barbosa, espaço público bem frequentado, discreto o suficiente para uma conversa séria, mas aberto o bastante para nos sentirmos seguras. Cheguei com Jonas 15 minutos antes do horário combinado, selecionando uma mesa estrategicamente posicionada, de costas para a parede, com visão ampla do estabelecimento. Pontualmente às 14h, Amanda entrou no café. Reconhecia imediatamente das fotos do dossiê de Paulo. Alta, loira, olhos azuis, o estereótipo vivo da beleza europeia, valorizada pelos Claytons do mundo. Vestia um tailleur bege impecável, cabelo preso em rabo de cavalo baixo, maquiagem discreta. Parecia nervosa, olhando ao redor até localizar-nos. Quando nossos olhares se cruzaram, senti uma onda complexa de emoções. Raiva, curiosidade, até mesmo uma estranha compaixão. Ela se aproximou hesitante, como quem caminha sobre gelo fino. Janaína? Perguntou a voz mais frágil do que eu imaginava. Sim, este é meu irmão e advogado, Jonas Oliveira. Ela assentiu respeitosamente e sentou-se diante de nós, mãos inquietas sobre a mesa. Obrigada por concordar em me encontrar. Começou visivelmente tensa. Sei que deve me odiar e com razão. Não se trata de ódio, respondi com uma calma que me surpreendeu. Estou aqui porque você mencionou ter informações relevantes. Amanda respirou fundo, como quem reúne coragem. Assisti ao seu documentário ontem à noite. Foi revelador e doloroso, porque me mostrou quem Clayton realmente é. Fez uma pausa, engolindo em seco. E quem eu me tornei ao lado dele? Mantive-me em silêncio, aguardando. Jonas, ao meu lado, observava atentamente cada expressão, cada gesto. Quando começamos a nos envolver, há 8 meses, Clayton me apresentou uma versão completamente diferente do casamento de vocês. Disse que você era controladora, que o diminuía intelectualmente, que se vitimizava constantemente usando a questão racial.
Senti um aperto no peito ao ouvir como minha imagem havia sido distorcida, mas não demonstrei reação. Acreditei nele porque era conveniente acreditar, porque me fazia sentir menos culpada e porque, sendo honesta, nunca precisei pensar realmente sobre racismo na minha vida. Jonas interveio direto. Qual exatamente é o propósito desta conversa, senhorita Duarte? Qual a informação que você possui? Amanda abriu a bolsa e retirou um pendrive. Aqui estão todas as conversas que tive com Clayton nos últimos 8 meses. Mensagens, e-mails, até algumas gravações de áudio de nossas conversas. Ela empurrou o dispositivo em minha direção. Há coisas aqui que vão além do que você mostrou no documentário. Comentários explicitamente racistas sobre colegas negros, planos para reestruturar departamentos inteiros para melhorar o perfil da empresa, conversas com outros executivos sobre como evitar que candidatos negros qualificados cheguem às etapas finais de processos seletivos. Peguei o pendrive com ceticismo. Por que está me dando isso? Porque depois de ver seu documentário, entendi que fui usada não apenas como amante, mas como símbolo. O troféu branco que ele exibiria após descartar a esposa negra. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Percebi que sou parte de um sistema que nunca precisei enxergar porque me beneficiava. E não quero mais isso. Estudei seu rosto, procurando sinais de falsidade. Encontrei apenas uma mistura de vergonha genuína e determinação nascente. Há mais uma coisa, continuou ela hesitante. Sobre Neide, a mãe dele. Inclinei-me ligeiramente para a frente, intrigada. O que tem ela? Clayton me contou algo numa noite, depois de beber demais. Algo que ele disse que nunca compartilhou com ninguém, nem mesmo com você. A mãe dele, a avó paterna dele era negra? A revelação me atingiu como um raio. O quê? Neide sempre escondeu isso da sociedade. Aparentemente, seu pai biológico era um homem negro, mas ela foi registrada pelo marido branco de sua mãe. Cresceu negando completamente essa ascendência, transformando-se numa das pessoas mais preconceituosas que já conheci. Permaneci em silêncio, absorvendo a ironia cruel daquela revelação. O homem que me chamou de preta feia carregava sangue negro em suas veias. Sangue que sua família havia trabalhado arduamente para negar, para branquear, para esconder da sociedade. Isso explica tanto, murmurei finalmente. Clayton odeia essa parte de sua história familiar. É como se estivesse constantemente tentando provar sua brancura, sua aceitação em espaços de privilégio, completou Amanda. Quando percebi isso, comecei a questionar muitas coisas, inclusive meu papel nessa dinâmica doentia. Jonas, sempre pragmático, interrompeu nosso momento de compreensão mútua. Estas informações são valiosas, senhorita Duarte, mas devo perguntar, você está disposta a torná-las públicas? A testemunhar se necessário? Amanda respirou fundo antes de responder. Sim, estou. Já pedi demissão da Horizonte esta manhã. Não posso continuar trabalhando num ambiente que tolera esse tipo de comportamento. Isso pode ter sérias repercussões para você. Alertei, surpreendendo-me com minha própria preocupação por ela. Clayton não é alguém que aceita derrotas facilmente. Eu sei, mas há coisas mais importantes que minha carreira ou conforto. Há questões de integridade. Ela sorriu tristemente. Algo que estou aprendendo tardiamente. Saímos do café com um acordo estabelecido. Amanda forneceria todos os materiais adicionais e estaria disponível para depoimentos formais se necessário. Em troca, preservaríamos ao máximo sua privacidade no processo. Enquanto caminhávamos para o carro, Jonas comentou: isso muda completamente o jogo. Com essas novas evidências, podemos não apenas nos defender de qualquer ação legal, mas potencialmente iniciar processos contra a Horizonte por discriminação sistemática. Assenti distraidamente, minha mente ainda processando a revelação sobre Neide. Havia uma tragédia profunda naquela família. Gerações perpetuando o mesmo ódio internalizado, a mesma negação da própria origem. Ao retornar ao apartamento de Tainá, encontrei outra surpresa esperando por mim. Mãe Berenice estava lá, sentada tranquilamente na sala, conversando com minha amiga. Os orixás me disseram para vir.
explicou simplesmente quando questionei sua presença inesperada. Relatei a conversa com Amanda, incluindo a revelação sobre a avó negra de Clayton. Mãe Berenice balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Oxum está fazendo seu trabalho, comentou enigmaticamente. As águas sempre trazem à superfície o que está submerso. Naquela tarde, recebemos a visita de uma repórter do jornal À Tarde, que estivera na pré-estreia. Ela queria uma entrevista exclusiva, aprofundando aspectos do documentário que haviam gerado maior impacto público. O episódio sobre racismo corporativo está causando um efeito dominó, explicou animadamente. Funcionários de outras empresas estão começando a denunciar práticas semelhantes. Há um movimento crescente nas redes sociais com a hashtag o racismo no corporativo. Concedi a entrevista cuidadosa para não mencionar as novas evidências fornecidas por Amanda. Aquela era uma carta que guardaríamos para o momento adequado. Enquanto a repórter se preparava para ir embora, perguntou-me: como você se sente vendo o seu projeto pessoal transformar-se em um movimento social tão amplo? Refleti por um momento. É avassalador. Comecei isso buscando uma forma de processar minha dor pessoal. Nunca imaginei que tantas pessoas se identificariam, que tantas vozes silenciadas encontrariam coragem para falar. E seu relacionamento com seu marido? Houve algum contato desde o lançamento? Ex-marido? Corrigi automaticamente. E não, nenhum contato direto. Qualquer comunicação futura será através de advogados. Quando a repórter saiu, recebi uma notificação em meu celular. Era do Departamento de Recursos Humanos da Horizonte Empreendimentos. Solicitavam minha presença para uma reunião no dia seguinte, como parte da investigação interna que haviam anunciado. Eles estão tentando te atrair para território deles? Alertou Jonas quando mostrei o e-mail. Provavelmente para tentar alguma forma de acordo confidencial calar o caso. Ou para me intimidar, acrescentei. Não importa a intenção. Ele respondeu firmemente. Não iremos às cegas. Vou exigir informações detalhadas sobre o propósito da reunião, quem estará presente e condições para sua participação. Após algumas trocas de e-mails, chegamos a um acordo. A reunião aconteceria em terreno neutro, o escritório de uma mediadora independente, com a presença de meu advogado e representantes tanto da área jurídica quanto de RH da empresa. Enquanto nos preparávamos para este próximo passo, o impacto do documentário continuava a crescer. Ao final do segundo dia, mais de 500 mil de pessoas haviam assistido pelo menos um episódio. Grupos de apoio a mulheres negras em relacionamentos abusivos começaram a se formar espontaneamente em várias cidades. Universidades contatavam-nos sobre a possibilidade de exibições seguidas de debates. Na noite anterior à reunião com a Horizonte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei, mas algo me impeliu a atender. Alô? Silêncio do outro lado, depois um suspiro pesado. Janaína, a voz de Neide, minha sogra, ex-sogra, soou estranhamente frágil. Neide? Respondi surpresa. Como conseguiu meu número? Isso importa? Sua voz tremia ligeiramente. Precisamos conversar. Acho que já dissemos tudo o que havia para dizer ao longo destes 8 anos. Não dissemos. Ela fez uma pausa longa. Vi seu documentário. E? Você está certa. As palavras pareciam arrancar-se dolorosamente de sua garganta. Sobretudo, permaneci em silêncio, desconfiada desta súbita admissão. Sei que você descobriu sobre minha mãe, sobre minha origem. Sim, o que você talvez não saiba é o quanto lutei contra essa verdade, o quanto sacrifiquei para ser aceita em um mundo que despreza metade do que sou. Sua voz quebrou-se em um soluço contido e subitamente compreendi. Aquela não era uma tentativa de manipulação, mas um momento raro de vulnerabilidade genuína. Por que está me dizendo isso, Neide? Porque seu documentário não expôs apenas meu filho, expôs a mentira que construí por toda a minha vida. Outro suspiro profundo. E porque talvez seja a hora de enfrentar essa verdade. Não por Clayton, que escolheu seu caminho, mas por mim mesma. Conversamos por quase 1 hora. Neide alternava entre confissões dolorosas e recaídas em velhos padrões defensivos. Falou sobre crescer sendo ensinada a odiar sua própria negritude, sobre o casamento estratégico com um homem branco de posses
sobre como transferiu esse alto ódio para seu filho único, criando-o para negar qualquer conexão com suas raízes negras. Gostaria de te encontrar, disse finalmente. Se você permitir, preciso pensar sobre isso, respondi honestamente. Esta história está longe de terminar, Neide. Eu sei, mas talvez eu possa ajudar a contar a parte que falta. A origem deste ciclo de negação e preconceito. Ao desligar, senti-me estranhamente comovida. Não estava pronta para perdoar Neide por anos de microagressões e comentários racistas. Mas havia algo poderoso em testemunhar o início de seu processo de confronto com a própria verdade. Na manhã da reunião com a Horizonte Empreendimentos, acordei com uma clareza que não sentia há meses. Enquanto me arrumava, observei meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava de volta já não era a esposa insegura que duvidava de seu valor, nem a acadêmica contida que engolia ofensas para manter a paz. Era alguém novo, forjado no fogo da dor e na água da transformação. Pronta? Perguntou Tainá, aparecendo na porta do quarto. Mais do que nunca, respondi com um sorriso sereno. No caminho para a reunião, Jonas me atualizou sobre as últimas descobertas no material fornecido por Amanda. Evidências ainda mais contundentes de discriminação sistemática na empresa, incluindo e-mails de altos executivos discutindo explicitamente como manter a empresa com o perfil adequado. Ao chegarmos ao escritório da mediadora, descobrimos outra surpresa. Roberto Menezes, o CEO, estaria presente pessoalmente. Isto elevava significativamente o nível do encontro. Não era apenas uma questão de RH, mas uma prioridade máxima para a empresa. Entramos na sala de reuniões com postura firme e expressão serena. 5 pessoas aguardavam do outro lado da mesa. Roberto Menezes, a diretora de RH, 2 advogados corporativos e uma mulher negra que reconheci como doutora Luciana Santos, consultora renomada em diversidade corporativa. A presença de Luciana era uma mensagem clara. A empresa estava tentando demonstrar comprometimento com mudanças reais. Mas eu não seria facilmente convencida por gestos simbólicos. Roberto Menezes levantou-se para nos cumprimentar, seu sorriso tenso contrastando com a gravidade da situação. Professora Janaína, agradeço sua disposição em participar desta conversa. Estamos aqui para discutir não apenas os eventos recentes, mas principalmente o futuro, tanto o seu quanto o da Horizonte Empreendimentos. Assenti, mantendo-me em silêncio. Jonas, ao meu lado, permanecia igualmente reservado. Havíamos concordado em deixá-los falar primeiro, revelar suas intenções antes de mostrarmos nossas cartas. A reunião começou com explicações formais sobre a investigação interna, garantias de que levavam as acusações extremamente a sério e a informação já pública de que Clayton havia sido afastado permanentemente de suas funções. Então, finalmente, chegaram ao ponto. Gostaríamos de propor um acordo, anunciou a advogada principal da empresa. A Horizonte Empreendimentos reconhece os erros cometidos e deseja reparar os danos causados. Ela empurrou uma pasta em minha direção. Abria lentamente, consciente dos olhares atentos sobre mim. Continha uma proposta detalhada, uma indenização substancial por danos morais, a implementação imediata de um programa abrangente de diversidade e inclusão na empresa, sob consultoria da doutora Luciana, e o financiamento de um instituto dedicado a combater o racismo em ambientes corporativos, que eu seria convidada a dirigir. Em troca, eu deveria assinar um acordo de confidencialidade sobre os detalhes específicos do caso e retirar todas as menções diretas à empresa do documentário. Fechei a pasta calmamente e troquei um olhar significativo com Jonas. Isso é tudo? Perguntei, minha voz firme. Roberto Menezes inclinou-se para a frente, surpreso com minha aparente insatisfação diante de uma oferta tão generosa. Professora, estamos falando de um pacote de compensação e mudanças estruturais sem precedentes. A empresa está genuinamente comprometida em corrigir seus erros e tornar-se um exemplo positivo no mercado. Mantive o olhar fixo em seus olhos enquanto respondia. Senhor Menezes, não vim aqui para negociar o preço do meu silêncio. Vim para garantir que o que aconteceu comigo e com tantos outros funcionários negros de sua empresa nunca mais se repita.
Jonas abriu sua própria pasta e distribuiu documentos para todos os presentes. Estas são apenas algumas das novas evidências que obtivemos desde o lançamento do documentário. Como podem ver, o problema vai muito além de um único executivo. É sistêmico, institucional e deliberado. Os rostos ao redor da mesa empalideceram conforme folheavam as páginas. Cópias impressas das mensagens e gravações fornecidas por Amanda, cuidadosamente editadas para proteger sua identidade como fonte. Nossa contraproposta é simples, continuei. Aceitamos a criação do Instituto e o programa de diversidade, mas exigimos uma auditoria externa completa das práticas de contratação, promoção e ambiente de trabalho da empresa, com resultados publicados transparentemente, nenhum acordo de confidencialidade. E a indenização deve ser estendida a todos os funcionários negros que sofreram discriminação nos últimos 5 anos. A sala caiu em um silêncio tenso. Os advogados da empresa trocaram olhares preocupados, claramente despreparados para nossa posição de força. Isso é impraticável, argumentou finalmente um deles. Os custos seriam astronômicos sem falar na exposição pública. Mais astronômico que o custo de um processo coletivo por discriminação racial sistemática, questionou Jonas calmamente. Mais danoso que a continuidade do documentário. Agora, com este material adicional incluído em um 4º episódio, Roberto Menezes ergueu a mão, interrompendo o início de um debate acalorado. Precisaremos de tempo para considerar esta contraproposta, disse a expressão grave. Podemos agendar outra reunião em 2 dias? Certamente, concordei, levantando-me. Aguardamos seu contato. Ao sair da sala, senti uma mistura complexa de emoções. Exaustão, orgulho, apreensão, esperança. O caminho à frente ainda era incerto, mas havia uma coisa clara. Não era mais apenas sobre minha vingança pessoal contra Clayton. Havia se tornado uma luta maior por justiça e transformação sistêmica. Quando olho para trás e retraço essa jornada que compartilhei com vocês, ainda me surpreendo com o caminho que percorri. Daquela noite devastadora em que ouvi meu marido me chamar de preta feia, até hoje, transformei uma das maiores dores da minha vida em um movimento de libertação. Não apenas para mim, mas para tantas outras mulheres negras que reconheceram suas próprias histórias na minha. O encontro com a Horizonte Empreendimentos foi apenas o começo de uma transformação muito maior. 2 dias depois daquela reunião tensa, eles aceitaram nossa contraproposta, com algumas modificações, é claro, mas mantendo os pontos essenciais: auditoria externa completa, transparência nos resultados e compensação para funcionários que sofreram discriminação. A notícia vazou para a imprensa e a Horizonte Empreendimentos, tentando transformar necessidade em virtude, anunciou publicamente seu compromisso revolucionário com a diversidade e inclusão. Quanto a Clayton, nunca mais nos encontramos pessoalmente. Recebi notícias dele através dos advogados. Aparentemente deixou Salvador e mudou-se para outro estado, onde tentaria recomeçar longe do escândalo. Amanda, surpreendentemente, tornou-se uma aliada importante. Depois de fornecer todas as evidências que possuía, começou seu próprio processo de conscientização racial e hoje trabalha como voluntária no instituto que ajudamos a criar. Mas a reviravolta mais impressionante foi Neide. Nosso primeiro encontro após o documentário foi tenso e carregado de emoções contraditórias. Sentamos frente a frente no terreiro de candomblé Axé Opoafonjá, um lugar neutro e sagrado, onde Mãe Berenice mediou nossa conversa. Ali, pela primeira vez em 8 anos, Neide me olhou verdadeiramente nos olhos. Não como a nora que nunca foi suficientemente boa para seu filho, mas como uma mulher que inadvertidamente a forçou a confrontar décadas de autonegação. Passei minha vida inteira fugindo do espelho, confessou ela, lágrimas silenciosas marcando seu rosto envelhecido. Cada vez que olhava para você, via o que me ensinaram a odiar em mim mesma. Hoje, aos 65 anos, Neide iniciou um processo doloroso, mas necessário de reconexão com suas raízes negadas. Frequenta o terreiro regularmente, participa de um grupo de apoio para pessoas em processo de reconhecimento racial e, recentemente,
conheceu parentes distantes do lado negro da família que nunca havia procurado. Nossa relação continua complexa, mas há um respeito mútuo que jamais existiu antes. O documentário A Cor do Amor tornou-se um fenômeno cultural, exibido em universidades, centros comunitários e até em algumas corporações progressistas. Recebemos 2 prêmios importantes de jornalismo investigativo e fomos selecionados para festivais internacionais de cinema documental. Mas o mais importante são as mensagens que recebo diariamente. Mulheres negras agradecendo por dar nome e forma a experiências que viveram silenciosamente. Homens negros repensando seus relacionamentos interraciais. Pessoas brancas confrontando privilégios que nunca haviam questionado. O Instituto Águas de Oxum, que nasceu daquele acordo com a Horizonte, agora atende centenas de mulheres anualmente, oferecendo desde apoio psicológico, especializado em trauma racial, até assistência jurídica para casos de discriminação em ambientes corporativos. Sueli coordena a área educacional, desenvolvendo materiais didáticos sobre racismo estrutural. Tainá lidera o Departamento de Saúde Mental. Jonas supervisiona a assessoria jurídica. E eu, além de dirigir o Instituto, voltei à universidade com uma nova perspectiva e propósito em minhas aulas. Quanto à minha vida pessoal, muitos me perguntam se estou em um novo relacionamento. A resposta é: estou em um relacionamento transformado comigo mesma. Estes 2 anos desde o lançamento do documentário foram dedicados à minha própria cura e redescoberta. Reconectei-me com minha ancestralidade através do candomblé. Retomei antigos sonhos que havia abandonado e aprendi a reconhecer meu valor, sem precisar da validação de ninguém. Não sei o que o futuro reserva para mim romanticamente, e pela primeira vez em muito tempo, isso não me angustia. Quando estiver pronta, será em meus próprios termos, com alguém que me veja em toda a minha completude e beleza. Esta foi minha história, minha vingança transformada em propósito. Não foi uma vingança mesquinha de destruição, foi uma vingança de reconstrução, de cura, de verdade. E se você que está me assistindo se identificou com qualquer parte desta jornada, quero que saiba, você não está sozinha. Sua história também merece ser contada, sua dor merece ser reconhecida e sua cura é possível e necessária. Agradeço imensamente por você ter chegado até aqui comigo. Fazer este vídeo para o canal Vingança do Dia foi um processo difícil, mas libertador. Reviver cada momento, desde aquela noite em que ouvi as palavras cruéis do meu ex-marido, até a transformação que consegui criar a partir daquela dor, exigiu coragem e vulnerabilidade. Gostou da minha história? Ajude nosso canal a continuar dando voz a pessoas como eu. Se inscreva no Vingança do Dia para não perder nenhum dos nossos relatos poderosos. Temos novas histórias todos os dias, cada uma mostrando como pessoas comuns transformaram situações de injustiça e dor em oportunidades de crescimento e mudança. Deixe seu comentário contando o que mais tocou você na minha história. Ou compartilhe, se sentir confortável, alguma experiência semelhante que tenha vivido. Seus comentários são fundamentais para mim e para toda a nossa comunidade. Eles nos mostram que não estamos sozinhos, que nossas experiências importam, que nossas vozes merecem ser ouvidas. Não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história. Acredite, cada visualização, cada comentário, cada inscrição no canal faz diferença não apenas para mim, mas para tantas outras mulheres negras que precisam saber que não estão sozinhas em suas lutas diárias. E se esta história tocou você profundamente e você deseja apoiar nosso trabalho de forma mais concreta, considere contribuir através do Valeu Demais, nossa plataforma de doação. Produzir conteúdo de qualidade como este exige recursos, desde equipamentos de gravação até a pesquisa cuidadosa que fazemos para cada história. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda, Pai Edu, a trazer mais histórias como a minha diariamente, ampliando o nosso alcance e impacto. Esse apoio financeiro é essencial para mantermos a independência do canal, garantindo que possamos continuar contando histórias autênticas e transformadoras, sem comprometer nossa integridade.
com seu apoio no Valeu Demais, podemos cobrir custos de produção, melhorar a qualidade técnica dos vídeos e, mais importante, alcançar mais pessoas que precisam ouvir que transformação é possível. Então, antes de passar para outro vídeo, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e, se puder, contribua com o Valeu Demais. Juntos estamos construindo uma comunidade de pessoas que acreditam no poder transformador das histórias verdadeiras. Eu sou Janaína Oliveira, de Salvador, Bahia, e esta foi minha vingança. Uma vingança que se transformou em propósito, cura e revolução. Obrigada por me ouvir. Até o próximo vídeo do Vingança do Dia.